Eu sou a Simone e seja bem-vindo a mais uma edição do CNews. Esse é um quadro no canal onde eu faço um resumo das principais notícias que aconteceram durante a semana no Reino Unido. Inclusive, se você ainda não for inscrito no canal, vou te convidar para se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma edição que eu lançar por aqui. Agora vamos às notícias. De acordo com os números oficiais divulgados pelo governo, o Reino Unido ultrapassou 7 milhões de casos do novo vírus desde quando começou a pandemia. 41 mil testes positivos foram relatados nessa última segunda-feira e 45 novas mortes relacionadas à Covid também foram identificadas. E apesar da divulgação desses 7 milhões de casos até o momento, possivelmente tivemos muitos mais casos aqui no Reino Unido, já que no início da pandemia não era realizado teste. Somente as pessoas que estavam internadas no hospital é que conseguiam fazer esse teste. O teste rápido só surgiu no verão de 2020. E mesmo com a disseminação dos testes, muitos casos não foram detectados porque muitas pessoas que contraíram essa nova doença não tiveram sintomas, então não perceberam que estavam infectadas. O modelo utilizado pela Universidade de Cambridge sugere que cerca de 17 milhões de britânicos foram infectados, que daria aí cerca de 30% da população. E nessa segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021, tivemos o retorno das aulas e também as pessoas que voltaram a trabalhar após as férias de verão. Por esse motivo, o metrô de Londres teve uma das manhãs mais movimentadas dos últimos 18 meses, se aproximando do fluxo que tinha pré-pandemia. Entre as 7 e 10 horas da manhã, cerca de 832 mil pessoas utilizaram o metrô e o horário de pico ficou entre 8 e 9 horas da manhã, com cerca de 332 mil pessoas utilizando esse serviço. Isso gerou um aumento de 22% se comparado à utilização do metrô na semana anterior. Foram registrados também cerca de 860 mil acessos à rede de ônibus de Londres nos horários de 7 às 10 horas da manhã. De acordo com a TfL, que é a empresa que administra o transporte público de Londres, tivemos um crescimento na utilização de 45% do metrô e 65% do ônibus. E esse número está se aproximando, dos números pré-pandêmicos. O prefeito de Londres informou que estava satisfeito com esse aumento no volume de utilização do metrô, já que muitas pessoas estão retornando a trabalhar nos escritórios e que a cidade e o país dependem da recuperação econômica de Londres. Liverpool, Birmingham e Belfast estavam com um nível de tráfego às 8 horas da manhã bem parecido com o que era relatado em 2019. No entanto, outras cidades que são muito importantes para a recuperação do Reino Unido ainda continuaram com níveis bem abaixo do que era relatado em 2019, como Leeds, Manchester e Cardiff. O veneno de uma das maiores cobras do Brasil pode ser utilizado no combate ao novo vírus. A espécie jararacuçu, que é uma das mais venenosas e uma das maiores encontradas no Brasil, que pode ter cerca de 2 metros de comprimento, está sendo estudada por pesquisadores brasileiros. E de acordo com esse estudo, a molécula de veneno dessa cobra retardou a reprodução do novo vírus em células de macaco, reduzindo em 75% a multiplicação da doença. A espécie jararacuçu pode ser encontrada na costa da Mata Atlântica brasileira, na Bolívia, Paraguai e Argentina. Essa descoberta pode ser o primeiro passo para a criação de um medicamento que vá combater o novo vírus. A Amazon está oferecendo um bônus semanal de 50 libras para os funcionários de algumas regiões do Reino Unido que não faltarem a nenhum dia no trabalho. De acordo com a Amazon, esse bônus será pago semanalmente para aqueles funcionários que tiverem presença 100% em todos os turnos que forem programados. Serão permitidas as ausências permitidas por lei e pelo Covid. Ele informou que esse bônus é para auxiliar na demanda do verão e do Natal e que será pago nos armazéns localizados em Durham e Gateshead. Os fornecedores de carne, para conseguir atender toda essa demanda, pretendem contratar prisioneiros e ex-detentos também para poderem trabalhar nos matadouros e nas fábricas de processamento. O diretor administrativo da rede de supermercados Iceland deu uma entrevista para a Sky News informando que o preço dos produtos deve ficar mais caros devido à falta de motoristas de caminhões que está acontecendo aqui na Inglaterra. Cerca de 50 mil motoristas de caminhões de grande porte deixaram as ruas nesses últimos 2 anos, fazendo com que os varejistas, transportadores e fornecedores
fiquem concorrendo, para conseguir atender a demanda dos clientes. Essa semana, a rede de pubs Wetherspoon, que é uma das mais baratas que tem aqui no Reino Unido, informou que devido a esse problema, pode faltar alguns tipos de cerveja em seus pubs. E já a Coca-Cola também alertou que devido à escassez de alumínio, pode ter comprometido o seu abastecimento. Já o supermercado Tesco está oferecendo um bônus de 1.000 libras, como taxa de adesão para caminhoneiros que desejem trabalhar com eles. E a rede John Lewis está estudando aumentar o salário desses caminhoneiros. Essa falta de motorista de caminhão de grande porte aqui no Reino Unido está sendo associada a 2 fatores. Um foi devido à pandemia e o outro por causa do Brexit, já que muitos motoristas decidiram voltar para os seus países, fazendo com que essa mão de obra ficasse escassa aqui no Reino Unido. Por esse motivo, líderes empresariais solicitaram ao governo que colocassem na lista de visto de trabalho qualificado a função de motorista de caminhão de grande porte. Mas o governo já negou essa solicitação, informando que as empresas precisam treinar e contratar britânicos para trabalharem nessa nova área. Desde o dia 2 de agosto de 2021, pessoas que tenham sido vacinadas no Reino Unido, na União Europeia e americanos que tenham sido vacinados nos Estados Unidos não precisam mais cumprir quarentena quando chegarem de países que estejam na lista amarela. E já que esses passageiros também não precisarão fazer quarentena, também não precisarão fazer o teste PCR no 8º dia após a sua chegada ao Reino Unido. Mas eles ainda continuam precisando fazer o teste antes de embarcarem e também no 2º dia após a sua chegada aqui. Crianças menores de 18 anos que forem residentes dos Estados Unidos ou da União Europeia também não precisarão cumprir quarentena. Vão seguir a mesma regra dos jovens, das crianças aqui do Reino Unido. Mas ainda assim precisam fazer o teste antes do embarque no 2º dia após chegarem aqui. Já as crianças com idade de 5 a 10 anos precisam fazer o PCR só no 2º dia após chegar aqui no Reino Unido e abaixo dos 5 anos não precisa nem fazer teste. Na União Europeia, a vacina precisa ter sido aprovada pelo EMA e os passageiros precisam mostrar um certificado da vacina, que é um certificado digital da União Europeia. No caso dos Estados Unidos, precisa apresentar uma carteirinha da CDC. As restrições adicionais que foram incluídas para os passageiros que chegassem da França serão removidas no próximo dia 8 de setembro, no domingo. O governo informou também que está estudando a possibilidade de expandir essas exceções para as pessoas que forem completamente vacinadas em outros países que não sejam na União Europeia ou nos Estados Unidos. Mas que essa decisão só vai ser tomada quando ele perceber que pode ser feito de uma forma segura. Uma outra novidade também foi para os passageiros que chegarem da lista vermelha, de países que estejam na lista vermelha, pois o valor do pacote para você se hospedar em hotel, que é obrigatório, vai passar a custar 2.284 libras para um adulto. No último CNews, eu informei para vocês que Tom Cruise estava na Inglaterra para poder gravar cenas do filme Missão Impossível 7. Mas o que tudo indica é que o lançamento tanto de Missão Impossível quanto de Top Gun devem atrasar. Isso se deve devido ao aumento de casos do novo vírus que está acontecendo nos Estados Unidos. A Paramount informou que Top Gun deve estrear em maio de 2022 e Missão Impossível 7, ao invés de estrear em maio, passará para setembro de 2022. Quando as gravações de Missão Impossível estavam acontecendo no Reino Unido, elas tiveram que ser interrompidas em junho por 2 semanas, quando membros da equipe testaram positivo para o novo vírus. Devido à pandemia, sucessos de bilheteria foram adiados ou lançados através de streaming. Velozes e Furiosos 9, Esquadrão Suicida e Viúva Negra romperam essa barreira e finalmente chegaram às telas do cinema nos últimos meses. Inclusive, estava aí na dúvida se o filme do James Bond ia ser postergado pela 4ª vez, mas o estúdio já informou que ele vai estrear no dia 30 de setembro. Agora chegou aquela parte do CNews que vocês gostam, que é a previsão do tempo.
E aí, Simone, como que vai ficar a temperatura durante essa semana aqui no Reino Unido? Simone, os britânicos receberam uma nova onda de calor durante essa semana. Isso porque a tempestade Ida está se dissipando no Atlântico. Essa tempestade tropical que causou inundação em Nova York e destruiu várias cidades nos Estados Unidos não vai impactar diretamente o Reino Unido, mas está trazendo uma onda de clima quente e úmido. Essa deve ser a última onda de calor que a gente deve ter por aqui, já que o outono está se aproximando. Nos últimos 3 dias, a região de Buckinghamshire atingiu temperaturas de 29 graus. Amanhã está previsto para 30 graus em Londres, então imagina como essas pessoas estão aproveitando. Mas claro que essa combinação também vai trazer grandes chuvas com previsão de raios e trovoadas. É com você, Simone. É verdade, Simone. Hoje tá fazendo tanto calor que eu nem consegui colocar um blazer para poder apresentar a edição do CNews, já que a gente não tem ar-condicionado aqui no estúdio. Inclusive, se você gostou das notícias que eu trouxe para você, já escreve aqui embaixo nos comentários para eu saber. E claro, se ainda não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma edição que eu lançar por aqui. E deixa o seu like, porque é muito importante que a gente se vê na próxima edição. Tchau!